Nós voltamos aqui com Vida e Saúde e eu já lanço uma pergunta para você. Por que será que com frequência a gente repete em nossa vida, ou de hoje, nossa vida atual, coisas boas e ruins que foram lá do passado, na nossa família de origem aconteceram? Claramente, de hoje vai trazer essa questão com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos. E vamos acompanhar a partir de agora. Olá, meus amigos, amigas que frequentam aqui, tem uma audiência no programa Vida e Saúde Claramente. Eu agradeço por sua audiência aqui, especialmente nesse momento do Claramente. Lembrando que o Claramente vai ao ar nas segundas, quartas e sextas-feiras, aqui dentro do programa Vida e Saúde para você. Intrigante como que repetimos em nossa vida adulta comportamentos que aprendemos em nossa família de origem, com o nosso pai, a nossa mãe ou quem cuidou da gente, mesmo sendo atitudes ruins com as quais sofremos lá na infância e na juventude. Podemos jurar que na vida adulta não nos envolveremos em situações dolorosas como vivemos no passado, mas mesmo assim a história pode se repetir de alguma forma. Como é que pode, não é mesmo? Vamos ver uma história real, claro, com nomes e outras características trocadas para não identificar ninguém e que fala desse assunto, de repetição no presente do que houve no passado. Observe como que em 4 gerações houve a repetição de comportamentos disfuncionais, complicados, que machucavam as pessoas. Maria nasceu no interior, sendo a mais velha de 5 irmãos. Sua mãe cuidava da casa, seu pai era empregado numa fazenda e tinha problemas com a bebida. A epidemia de abuso de álcool é tal que até 17% dos homens da população em geral e 8% das mulheres terão alcoolismo durante a vida. Isso está em álcool.org.st, Statistic Information, um site americano. O pai de Maria piorou na bebida, agredindo os filhos e esposa e um dia decidiu expulsar sua mulher de casa. Maria o odiava e referia-se a ele como bêbado malvado. Ela ia para um canto da casa quando tinha seus 8 aninhos de idade, tremendo de medo ao ver seu pai chutando os irmãos e gritando com a mãe dela. Quando ele berrava que a esposa sairia de casa, as crianças se agarravam na saia dela, suplicando para a mãe não ir embora. Mas ela saiu, ameaçada pela violência do marido. Alguns irmãos foram morar com parentes e Maria ficou com o pai, crescendo cheia de amargura e ódio por ele, pelo que ele havia feito com a família. Aos 20 anos de idade, ela se casou e ficou anos sem ter notícia desse pai. Um dia ele apareceu procurando por ela. Ele estava mudado, havia recebido ajuda emocional e espiritual e procurava cada filho para uma reconciliação. Ele estava realmente diferente e melhor. Maria havia jurado que não falaria com ele. Não usava mais a palavra pai se referindo a ele, mas dizia aquele cara. Ela não queria reconciliação, ela queria distância dele. Havia tomado a decisão de não ser igual a ele no lidar com seus filhos. Maria tinha 3 filhos agora e lidava com eles de maneira ditatorial, agredindo esses filhos com palavras duras, tão dolorosas quanto as que seu pai usou no passado com ela. E ela não percebia isso. Será que ela não percebia mesmo? Não queria perceber? Ela nunca perdoava, nunca pedia perdão. Ela implicava com Teresa, que era sua filha do meio, gerando nela revolta e rebeldia. Maria repetia com seus filhos os maus tratos que jurava que nunca praticaria por ter sofrido com seu pai quando ele estava na ativa quanto ao alcoolismo. Mas agora, com seus filhos, ela agia parecido com ele. Como é que pode, não é? Na adolescência, Teresa, filha de Maria, se envolveu com drogas e a mãe a expulsou de casa. Alguns filhos do meio podem ser, filhos do meio, né, que vem depois do primeiro, podem ter problemas emocionais complicados porque, em geral, o mais velho recebe afeto especial porque é o primeiro filho e o filho mais novo depois recebe também bem cuidados, né, cuidados bons porque é o caçula. O do meio fica meio, em geral, meio perdido.
Após um casamento complicado com um dependente químico, Teresa, filha de Maria, né, teve um filho de Maria. A Teresa teve um filho chamado José, que ao chegar na adolescência não aguentava mais as implicâncias da mãe, porque ele usava cabelo comprido, óculos escuros o tempo todo e não comia carne. E ela que tinha sido hippie, né? Teresa não controlava a sua irritabilidade exagerada e sempre agredia verbalmente esse jovem filho adolescente. Ela repetiu o papel agressivo da mãe Maria e do avô alcoólico. Como é que pode, não é? Será que você repete com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, comportamentos ruins que você viu no seu pai ou na sua mãe ou em ambos ao longo da sua infância? Você repete e percebe? Ou você repete e nega? Aos 18 anos, José, filho de Teresa, se juntou com uma mulher mais velha, 10 anos que ele. Será que é moda de alguns rapazes se envolverem com uma mulher bem mais velha do que eles? Será um sintoma de alguma coisa? Estarão copiando algum personagem de novela? Né? José então se separou dessa mulher mais velha que ele, 8 meses depois de se juntar a ela, dizendo que ela implicava demais com ele. Igual a mãe dele fazia, a mãe Teresa? Será possível casar com alguém muito diferente do pai ou da mãe em termos de personalidade? No segundo relacionamento de José, a sua mulher sofria, porque ela dizia que ele ficava facilmente irritado e a destratava com palavras duras, embora não agredisse fisicamente como o avô fazia com os filhos e com a esposa. A repetição do comportamento entre gerações nem sempre acontece igualzinho. O pai de Maria, Maria mesmo, a sua filha Teresa, o filho da Teresa chamado José, 4 gerações e cada geração repetindo o mesmo comportamento emocional, com pequenas diferenças, é verdade, mas o mesmo problema central. Qual? Amargura, rispidez, abuso verbal. Parece um defeito no DNA passado, que é passado geneticamente, não é mesmo? Mas felizmente a genética não explica tudo, graças a Deus. Alguns neurocientistas afirmam que a genética é responsável, no máximo, por cerca de 40% do que nos tornamos como pessoa. Ela não determina inevitavelmente o nosso comportamento. Existe o aprendizado, a escolha, a capacidade de raciocínio, a epigenética, o livre-arbítrio, e são essas coisas que podem levar a neutralizar as tendências hereditárias e genéticas e aprendidas para o desenvolvimento de doenças do comportamento. Precisamos repetir a história do passado? Sim e não. Sim, pelo poder da influência hereditária e cópia do modelo bom e ruim dos adultos observados durante a infância com quem a criança viveu. Mas não porque a genética não nos obriga a, inevitavelmente, repetir os mesmos comportamentos. Se assim fosse, por exemplo, todo filho de alcoólico teria que se tornar alcoólico ou alcoólatra, apesar de que a ciência comprova que filhos de pais com alguma compulsão têm maiores chances de desenvolver talvez a mesma compulsão comparados com filhos de pais sem compulsão por qualquer coisa. Porém, os estudos, por exemplo, com gêmeos idênticos, univitelinos, mostraram que um gêmeo desenvolveu a esquizofrenia, enquanto o seu irmão idêntico não. Então, a genética não tem a palavra final sobre nosso comportamento, graças a Deus. Evitar repetir a história ruim do passado requer, primeiro, lembrar dela ao invés de fugir da mesma como se nada de ruim tivesse acontecido. Segundo, observe com sinceridade e honestidade o seu próprio comportamento para ver se e como ocorre a repetição de atitudes desagradáveis que você jurava que nunca iria ter com as pessoas. E terceiro, ao perceber seu comportamento destrutivo, herdado e cultivado, decida lutar para mudá-lo, por ver que ele está destruindo relacionamentos. E, em quarto lugar, haja, faça alguma coisa, atue, treine conscientemente um novo comportamento saudável. Você muda quando você muda. As pessoas ao nosso redor, filhos, marido, esposa, esposo e outros, não têm culpa dos problemas do nosso passado.
Não temos o direito de estressar a vida dessas pessoas por causa de nossos conflitos vividos em nossa família de origem. É difícil mudar, mas tem jeito. O pai de Maria conseguiu. Deus está interessado em lhe ajudar nisso. Fale com ele, pense nisso. Espero você aqui no próximo Claramente. Muito obrigada, doutor César. Realmente importantíssimo pensarmos nas nossas ações de hoje e também com esse relacionar com o nosso passado. Se você quiser ver esse Claramente novamente ou outros, você pode acessá-lo na nossa playlist do YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta você aprende essa deliciosa farofa de damasco com castanhas. Tá demais o sabor, eu prometo que você vai amar. É rapidinho e a gente já volta com ela para você.